No cálculo estequiométrico, a gente vai utilizar os dados já fornecidos no enunciado de qualquer questão para descobrir qual é a quantidade que se tem de matéria ou a quantidade em massa de uma outra substância presente ali na reação. Então, no cálculo estequiométrico, você sempre vai ter uma reação química e ela pode estar balanceada ou não. Se ela não estiver balanceada, o primeiro passo é balancear e depois você vai fazer uma relação com o dado que o exercício forneceu e aquilo que ele está pedindo para você a partir da equação. Vamos ver como é que funciona o cálculo estequiométrico na prática. Olha só, aqui pergunta quantos mols de gás carbônico são obtidos a partir de 4 mols de óxido de alumínio. Esse óxido de alumínio aqui é a bauxita, o minério de alumínio. Primeira coisa que a gente vai verificar é se a equação está balanceada. Como a gente faz isso? Você vai pegar qualquer elemento aqui da minha equação e vai ver se ela tem a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos. Então, se a gente pega aqui o alumínio, por exemplo, nos reagentes são 2, nos produtos é só 1. Tá vendo que está diferente? Então, a equação está desbalanceada. Só o primeiro passo aqui é fazer o balanceamento dela. Então, a gente vai dividir, de um lado, colocar reagentes, de outro, a gente vai colocar os produtos. Então, ó, nos reagentes eu tenho alumínio, oxigênio, carbono. Nos produtos eu tenho a mesma coisa. Quantos alumínios eu tenho aqui? 2. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 3. E quantos carbonos? 1. No lado de lá, quantos alumínios eu tenho aqui? 1. Quantos oxigênios? 2. E quantos carbonos? 1. Aqui, ó, só o carbono que tá certo, né? O resto tá tudo diferente. Então, o seu objetivo aqui é deixar tudo igual. Como a gente faz isso? A gente vai adicionar os coeficientes para deixar tudo igual. Olha só, alumínio, aqui nos reagentes tem 2, nos produtos tem 1, então eu vou adicionar 2 aqui. 2 vezes 1, 2 alumínios. Fica tudo certinho. Oxigênio, veja que eu tenho 2 aqui e o 3 de cá. Então, o seu objetivo é deixar tudo igual. Podemos fazer o seguinte, ó. Podemos multiplicar esse aqui por 3. Por quê? Veja bem. 3 vezes 2, 6 oxigênios. Só que esse 3 também multiplica pelo carbono. 3 vezes 1, 3. Então, eu vou adicionar aqui 3 no carbono. E aí, no objetivo de fazer, né, esse balanceamento, eu deixei então o oxigênio aqui com 6 e esse oxigênio agora está com 3. Ainda está diferente. E o que a gente pode fazer aqui? Podemos multiplicar esse aqui por 2. Olha só, gente. 2 vezes 2, que é a quantidade do alumínio, 4. 2 vezes 3, que é a quantidade do oxigênio, 6. Veja que o oxigênio ficou igual agora. Ah, mas para arrumar o oxigênio, você bagunçou o alumínio, que já tinha consertado antes. Esse é o método da tentativa e erro. Então, você pode tentar uma vez e, se não der certo, ir lá, corrigir e colocar um outro número. Então, aqui, ó, veja que agora eu tenho 4 átomos de alumínio nos reagentes. Então, para eu ter a mesma quantidade nos produtos, eu vou multiplicar esse alumínio aqui por 4. Aí eu vou ter tudo igual. E o carbono? Ó, são 3 átomos de carbono nos produtos e 1 átomo de carbono nos reagentes, certo? Então eu vou multiplicar esse carbono dos reagentes por 3. Dessa forma, 3 vezes 1, 3. Então eu vou ter aqui o balanceamento já dessa equação. Quando o exercício pergunta assim, quantos mols de CO2 são obtidos a partir de 4 mols de óxido de alumínio? Você vai ter que fazer uma relação entre o dado que o exercício forneceu, que é o óxido de alumínio, e aquilo que ele quer saber.
e usar essa relação para montar uma regrinha de 3. Como é que funciona isso? Vamos pensar da seguinte maneira. O que o exercício já te deu? Óxido de alumínio. O que ele quer saber? O CO2, certo? Quando você faz o balanceamento da equação, quantos mols de óxido de alumínio você vê aqui? 2. 2 mols de óxido de alumínio. Quantos mols de CO2 você vê aqui no balanceamento? 3 mols. Então você vai usar esses dados do balanceamento para começar a sua regrinha de 3. Certo, mas aí o exercício ele fornece para você 4 mols de óxido de alumínio. Então, quando você tem 4 mols de óxido de alumínio, qual vai ser a quantidade de CO2 que será obtida ali? Dessa forma, a partir dessa regrinha de 3, você usa os dados do balanceamento para descobrir aquilo que o exercício está te perguntando. Multiplicando cruzado aqui ficou fácil, né? 2x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6 mols. Então, eu tenho 6 mols de gás carbônico sendo obtidos a partir de 4 mols de óxido de alumínio. Nesse exemplo, pergunta qual é a massa de etanol obtida a partir da fermentação de 684 gramas de sacarose. A gente tem a equação aqui e dá para ver só de olhar, né, que ela não está balanceada. Então a gente vai começar balanceando essa equação. Vou separar reagentes de produtos, carbono, hidrogênio e oxigênio, mesma coisa nos produtos. Carbono, 12 átomos, hidrogênio, 22 mais 2 na água, então dá 24. Oxigênio, 11 na sacarose e 1 na água, 12. Nos produtos, 2 átomos de carbono no etanol e 1 no gás carbônico, então dá 3. 5 átomos de hidrogênio aqui e mais 1 de cá, 6. Oxigênio, 1 no etanol, 2 no gás carbônico, 3. Tá tudo diferente. E aí a gente vai começar fazendo o balanceamento pelos átomos de carbono. Então, vamos lá. Aqui nos reagentes eu tenho 12, nos produtos eu tenho 3. O que eu posso fazer para deixar tudo igual? Posso multiplicar, por exemplo, esse aqui por 4, ó. 4 vezes 1 dá 4, certo? E esse aqui também por 4, quer ver? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 4, vou dar 12 no final. Agora, esses números que você adicionou aqui, também vou multiplicar por toda a molécula. Então, também vou multiplicar pelo hidrogênio, pelo oxigênio. E aí, quando você multiplica, então, esse 4 pelo hidrogênio, ó, 4 vezes 5 dá 20, né? Mais esse daqui também, esse hidrogênio aqui, 4 vezes 1, 4. Então, só aqui no etanol eu tenho 24 hidrogênios. Deixa eu anotar aqui para eu não me perder. Certo? Esse 4 ele também vai multiplicar pelo oxigênio, multiplica pela molécula inteira. Então, ó, 4 vezes 1, 4. E aqui eu também tenho 4 vezes 2, 8. Então, aqui eu tenho 4 átomos de oxigênio e de cá eu tenho 8. 4 mais 8 dá quanto? 12. Eu tenho 12 átomos de oxigênio. Prontinho. Tá vendo que tá tudo igual? Então, a equação tá balanceada. Para fazer o que o exercício está pedindo, eu vou apagar isso daqui, ó, e vou fazer uma relação, então, entre os dois componentes que ele fala. O exercício fala do etanol, essa fórmula aqui, e da sacarose, essa fórmula aqui. Eu vou fazer uma relação entre os dois. Aí veja só, eu vou ter lá então a sacarose, tá aqui,
e o etanol, certo? Quando eu olho para o balanceamento deles, qual é o coeficiente estequiométrico da sacarose? A sacarose não tem nada. Quando não tem nada é porque é 1 mol. Qual é o coeficiente estequiométrico do etanol? No etanol a gente fez o balanceamento e colocou 4. Então eu tenho 4 mols, certo? E aí eu posso fazer então, com os dados que o exercício me forneceu, o cálculo aqui a partir de uma regrinha de 3. Só que eu quero que você perceba que agora o exercício forneceu pra gente os valores em massa. Não forneceu os valores em mol, como foi no exemplo anterior. Então você não pode pegar os 684 gramas da sacarose e colocar aqui. Por quê? Você está trabalhando com unidades diferentes. Na primeira linha você tinha mol, na segunda linha você vai ter gramas. E a regra de 3 não permite isso. Então o que você vai ter que fazer? Converter tudo para mols ou converter tudo para gramas. E é por isso que a gente viu aquela aula de massa molar e massa molecular, para poder fazer essas conversões antes de fazer minha regrinha de 3. E aí, o exercício fornece pra gente que a massa molar da sacarose é de 342 gramas por mol. E a massa molar do etanol é de 46 gramas por mol. Ele forneceu esse dado muito importante pra gente aqui. Então, 1 mol de sacarose, ó, eu vou converter para gramas. Por que eu vou ter que converter? Porque senão eu não consigo trabalhar com a minha regrinha de 3 aqui. Vou converter tudo para deixar na massa. Bom, 1 mol de sacarose tem qual massa? 342 gramas, certo? E 4 mols de etanol tem qual massa? Bom, a gente vai verificar por meio daquela equação que eu passei para vocês, do número de mols, que é igual a massa em gramas sobre a massa molecular. O número de mols do etanol, a gente já sabe, é 4. A massa em gramas do etanol é o que eu quero saber, então eu vou deixar M. A massa molar do etanol é 46. Então veja só, 4 vezes 46, vou achar que a massa em gramas aqui é igual a 184 gramas. Então, gente, presta atenção, ó, 4 mols de etanol tem uma massa de 184 gramas. Descobri isso fazendo essa relaçãozinha aqui do número de mols. E aí, agora sim, eu posso usar os dados que o exercício me forneceu na regrinha de 3. Olha o que ele me deu. 684 gramas de sacarose. Então, vou vir aqui, ó, na coluna da sacarose, vou colocar a massa que ela tem. Fornece quantos gramas de etanol? X. Multiplico o cruzado e vou achar que X é igual a 368 gramas. Então, quando você faz a fermentação de 684 gramas de sacarose, consegue obter 368 gramas de etanol. Nesse exemplo aqui, a gente tem a pergunta da massa de gás carbônico que é emitida na atmosfera após a queima de 90 gramas de glicose. Então ele quer saber a massa de gás carbônico depois que queima tudo isso daqui de glicose. Já dei uma adiantada aqui nesse exemplo e já balanceei a minha equação. Se você não tiver equação balanceada, tem que fazer isso antes de qualquer procedimento. Depois que a equação já está balanceada, então, a gente vai fazer uma relação entre os componentes que estão ali e que são citados no exercício. Quem são os componentes citados no exercício? Gás carbônico, olha aqui ele aqui, ó, e glicose, aqui ela. Então, a gente tem uma relação que é a seguinte, quando não aparece nada é porque é 1. De glicose, eu tenho 1 mol. De gás carbônico, eu tenho 6 mols, certo?
E aí, o que o exercício me fornece? 90 gramas de glicose. Repara que o valor aqui está em massa. Então, eu não posso colocar ele aqui, porque a relação que eu estou fazendo agora está em mol. O que você tem que fazer, então? Você tem que converter, de novo, ó, converter de mol para massa. E é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lembrar que a massa molar, aqui eu já vou adiantando para a gente não demorar muito tempo resolvendo o exemplo. Mas a massa molar da glicose é 180 gramas por mol, certo? A massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol, tá? Então, o exercício pode te fornecer esses dados e você utilizar ele para resolver a equação mais facilmente, ou se ele não te der, a gente já viu nas aulas anteriores como é que a gente descobre a massa molecular de qualquer substância. Então, 1 mol de glicose possui qual massa? 180 gramas. Então, ó, vou converter tudo para massa e já vou colocar aqui quanto vale 1 mol de glicose. 6 mols de gás carbônico vale quanto? Vou descobrir agora. Lembra lá da relaçãozinha que eu passei para vocês? Número de mols é igual a massa em gramas sobre massa molar. Número de mols é quanto? 6. Massa em gramas? Não sei, é o que eu quero saber. Massa molar do gás carbônico, 44. Multiplicando cruzado, eu vou achar que a massa em gramas do gás carbônico é 264 gramas. Então, ó, 6 mols de gás carbônico possuem 264 gramas. Pois bem, quanto que o exercício me forneceu? Ele me forneceu 90 gramas de glicose. Então, eu vou vir aqui, ó, na coluna da glicose e vou colocar lá 90 gramas. E quando eu tenho 90 gramas de glicose, quanto que eu vou obter de gás carbônico? Multiplica cruzado, faz as operações aqui e descobre que X é igual a 132 gramas. Então, quando você queima 90 gramas de glicose, produz 132 gramas de gás carbônico.